Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando o curso de Hermenêutica Bíblica. Estamos felizes mais uma vez agora na nossa quarta aula estar aqui com vocês e hoje tratar, começar a entrar em assuntos um pouco mais sólidos, né? Até agora a gente teve mais no nível básico, agora nós vamos entrar realmente em assuntos e em visões um pouco mais diferenciadas, né? E quero aqui apresentar mais um livro para vocês, já que hoje nós vamos falar sobre a hermenêutica do rabinato judaico de Jesus dos Apóstolos. Então mostrar aqui o livro A Sombra do Templo, né? É um livro que trata das influências do judaísmo na igreja primitiva, que está muito imbricado, embora às vezes a gente não pense muito nisso e não dê muita atenção, né? A gente não pensa na influência do judaísmo no cristianismo. Na parte ética, total, né? Mas na parte teológica, nas outras partes, um pouco diferenciado, certo? Vamos aqui para a nossa apresentação. Então hoje nós vamos falar um pouquinho, né? Vamos começar a introdução desse assunto, da hermenêutica do rabinato judaico de Jesus e de seus apóstolos. Para nós entendermos como Jesus interpretava as escrituras, nós temos que entender como os rabinos da sua época interpretavam as escrituras. Então vamos lá, né? A única Bíblia disponível para os primeiros cristãos era, obviamente, o Antigo Testamento, né? Eles tinham o quê? O velho que nós temos hoje, o Velho Testamento, né? Isso fica muito claro porque a maioria dos escritores neotestamentários vão se utilizar e vão se apoiar em muitas coisas que estavam escritas lá no Velho Testamento. Evidentemente que depois vocês vão ver fazendo uma releitura daquilo que os judeus tinham como essas escrituras. É importante a gente salientar que aqui havia dois tipos de textos, os textos massoréticos, né, em hebraico, e havia também, especialmente fora do mundo judaico, fora de Israel, havia também a Septuaginta, né? O que era a Septuaginta? Septuaginta já remete a 70, foram quando 70 anciões, lá no século 1 ou 2 a.C., e em Alexandria eles fazem uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Por que isso? Porque havia muitos judeus, né, desde o pós-exílio, né, pós-Babilônia, pós-exílio, que moravam em várias partes do Império Grego, né, do Império Macedônio, depois do Império Romano, e muitos desses judeus não falavam o hebraico. E por não falar no hebraico, não tinha acesso às escrituras. Então, se toma essa ação de se traduzir para o grego e para que eles tivessem, né, o que a gente chama de judeus helênicos, né, porque viviam no mundo helênico, fora dos limites de Israel, e a Bíblia foi traduzida para eles. Então, quando os apóstolos, quando Jesus falam as escrituras, eles falam no Antigo Testamento, tá? Embora Pedro cite lá numa das suas epístolas, Pedro já fala e chama de escritura aquilo que Paulo escrevia. Outro fato importante que eu pulei, se alguém depois quiser, pode deixar nos comentários, eu posso enviar a apostila que eu tenho sobre esse assunto, mas eu pulei, talvez lá no final do curso a gente volte a abordar as questões de gênero textuais, né? As questões de gênero textuais que também são muito importantes, que a gente entenda os gêneros textuais da Bíblia, as figuras de linguagem, é muito importante isso. Mas deixei um pouco de lado para entrar realmente nesses aspectos bastante relevantes da interpretação bíblica, ok? Né? Vamos lá. Embora nem todos vão concordar, né, que eu botei, mas a grande maioria sim, que Jesus e os seus discípulos, eles usavam, e Paulo especialmente, usavam sim métodos que eram métodos utilizados pelo rabinato judaico, né? Botei aqui que nem todos os estudiosos, mas a grande maioria
vai pensar assim, né? A gente vê que o próprio conceito de escritura que Jesus, que os apóstolos, né, que os escritores do Novo Testamento eles vão dividir conosco nos seus escritos, é o conceito judaico, que a escritura é divina e é a palavra de Deus, né? Porque, voltando lá na primeira aula, a gente pode encarar a Bíblia de diversos modos, como literatura, como histórias míticas, como um código moral, né? Pode considerar que ela contém a palavra de Deus, mas não é a palavra de Deus, mas não é a premissa que os apóstolos, que Jesus, que eles tinham por base. Eles tinham sim as escrituras como um elemento essencial na sua fé. Embora, é importante a gente ressaltar isso, Jesus vai fazer uma nova leitura, né? Jesus vai dizer, lê-se o que estava escrito, porém eu vos digo, quer dizer, Jesus, agora está na moda dizer isso, né? Jesus vai atualizar a tradição, né? Vai atualizar o entendimento que os judeus tinham das escrituras na sua época. É importante dizer que os escribas, né? A Bíblia fala os doutores da lei, os escribas, né? O que eram eles? Eram pessoas que se dedicavam muito a interpretar aquilo que estava na Bíblia e trazer para a aplicação prática, trazer para a vida, trazer para eles, né, para aquele pessoal coevo deles, contemporâneo deles, mas trazer as lições para a prática. Não adianta a gente ter um livro ali muito bonito, ler, que legal, manda fazer isso, manda fazer aquilo, ou não manda, né, se a gente não trouxer essas verdades para a prática, ok? E os rabinos judeus, então, eles tinham toda uma tradição oral, a gente vai ver um pouco nas aulas a seguir. Eles tinham toda uma tradição, eles tinham todos uns comentários, né, sobre as escrituras, trazendo isso para a prática. Às vezes de uma forma literal, de uma forma mística, de uma forma totalmente transcendental, mas eles tinham isso, ok? Seguimos aqui. Aqui nós temos aqui praticamente, né, eu vou adotar depois o pensamento, vou adotar a linha do Dockery, vocês vão poder, existem várias linhas, né, do Osborne, estou falando de autores, né, autores que se dedicam à hermenêutica bíblica, né, à história, se dedicam à hermenêutica. Existem vários métodos, mas eu vou me dedicar, vou usar depois um livro, vou apresentar semana que vem para vocês, que vai ter como base. Mas aqui eu trouxe, eu achei interessante também, 4 modos, 4 formas, 4 maneiras, né? 4 tipos de hermenêutica que os judeus adotavam para interpretar as escrituras, né? Então, a primeira era o Peshat, né? Que era uma denotação simples, óbvia e literal. Os saduceus usavam esse tipo de interpretação, inclusive não criam a ressurreição, não criam em céu, né? Não criam certas coisas lá que Jesus os condena, mas eles aplicavam muito uma denotação, né, uma interpretação mais literal. O remez, né, uma sugestão, alusão, interpretação tipológica ou alegórica, né, às vezes aludindo a uma só letra. Aqui já é um outro tipo de interpretação, né? Os judeus carregavam muito misticismo para a Bíblia, e às vezes de uma letra, de uma frase, de uma palavra, eles tiravam uma série de interpretações e de ensinamentos daquilo apenas, tá? O Sod, que é o oculto, né? Uma interpretação ainda mais mística, ou seja, aquilo que eu não sei se eu comentei, eu não botei nas lâminas, né? Mas a gente tem o referêntio pleno e o referêntio referência, né? Então, 2 modos de encarar a Bíblia também, né? Entendendo que a Bíblia contém elementos profundos, místicos, né? Elementos que não estão ali para qualquer leitor, e outro que não, que tudo que está ali tem que ser referenciado, ok? Embora no Novo Testamento depois nós vamos ver que Jesus e os apóstolos vão botar um novo componente nesse tipo de interpretação. E também o Derash, né? O Derash, que é a investigação. Aí são inferências de acordo com os Midot. Os Midot são regras de hermenêutica
dos rabinos judeus, né? Especialmente Hillel, que vai ser o primeiro que vai deixar ali 7 regras, nós vamos ver no curso, né? Aguardem as próximas aulas, nós vamos ver no curso as 7 regras de Hillel e ver os midot, né? As 13 regras, e aí depois vai aumentando, né? O Hillel escreve 7, depois o rabino Ismael Ben Elias escreve 13, depois outro rabino posterior, já esse aqui já é lá no século I para o século II, ele já vai fazer 32, tá? Mas eles vão respeitar muito essas regras de hermenêutica, embora elas não sejam assim, não é uma interpretação tão literal, mas é uma interpretação que começa a observar algumas regras argumentativas e lógicas para interpretar. Por quê? Aquilo que eu sempre digo para vocês. Por que é importante a gente ter uma hermenêutica correta na leitura da Bíblia? Porque senão a gente dá vazão a todo tipo de interpretação subjetiva. Embora toda interpretação seja subjetiva, ela tem que ter uma objetividade, né? Senão daqui a pouco eu faço a Bíblia, que é o que mais acontece, o que mais acontece nos dias de hoje é que as pessoas fazem a Bíblia dizer aquilo que ela não diz. E como eu tinha dito para vocês, nós vamos abordar, na nossa abordagem, especialmente nesse recorte histórico aqui da igreja, eu vou pegar a leitura que Dockery, né? Dockery, depois eu vou mostrar o livro para vocês na próxima aula. Ele é um escritor que vai falar só sobre a hermenêutica dos 4 primeiros séculos, né? Até 451, que é o Concílio de Calcedônia. Ele vai se dedicar a essa hermenêutica dos rabinos judeus, Jesus, apóstolos, pais apostólicos, pais da igreja, né? Apologistas, mas só sobre a patrística, certo? E Dockery vai dividir então a abordagem dos exegetas judaicos no período neotestamentário, embora a interpretação ela começa no exílio, né? A interpretação bíblica ela começa muito fortemente no período do exílio, que é lá no 6º século a.C. Por quê? Por que ela começa lá? Porque diante da tragédia que foi o exílio para os judeus, diante, vamos dizer assim, da derrocada de Jerusalém, né? Diante da sua derrocada, eles começam a ter uma necessidade de interpretar a Bíblia e entender o porquê, né? Claro que a gente sabe, né? Hoje, 2.500 anos depois, a gente sabe, o pecado, Deus os entrega, né? Para colher aquilo que eles semearam. Mas os judeus naquela época vivendo, eles começam então a buscar as explicações, começam a buscar o entendimento dentro da Bíblia, né? Lembrando, eles perdem o templo, eles perdem o lugar sagrado, eles perdem Jerusalém, eles perdem o lugar, o lugar onde é máximo para eles, símbolo máximo da religiosidade deles, né? E aí eles transferem essa religiosidade e aí vão realmente se dedicar um pouco mais para a palavra de Deus, tá? Mas são o quê? Quais são as 5 abordagens? Literal, né? Que vai se aproximar daquilo que o autor quer dizer, vai analisar contexto, vai analisar também a parte gramatical, sintática, né? Gramática histórica. A tipológica, tá? Eles viam muita tipologia. E é muito importante porque os escritores do Novo Testamento e o próprio Jesus vai reivindicar para si algumas tipologias, né? Vai pegar passagens do Velho Testamento e vai fazer uma tipologia dele mesmo. E os próprios escritores neotestamentários, muito fortemente, vão fazer uma hermenêutica tipológica, especialmente nas questões do Velho Testamento. Alegórica, né? Alegórica, não tão fortemente. O Pesher, que é algo especial, né? Que aí a gente, não vou dar aqui o spoiler, vocês vão ter que assistir a aula para saber, que aí são duas características judaicas, extremamente judaicas, né? E o Midrash. Então, basicamente, nós vamos debruçar sobre esses 5 tipos de abordagens. E, claro, vamos ver também, né, os midot, lá as 7 regras
da hermenêutica de Hilel, né? Sabendo que Hilel, Gamaliel é um rabino discípulo de Hilel e Paulo é discípulo de Gamaliel, que por sua vez é discípulo de Hilel, né? As duas grandes escolas hermenêuticas rabínicas do tempo de Jesus e do apóstolo Paulo, de Shammai e de Hilel, ok? Até a próxima aula, aguardo vocês para aprender um pouco mais da hermenêutica bíblica e para que a gente cresça na graça, cresça também no conhecimento da palavra de Deus. Um abraço a todos vocês.